Redes sociais dentro da igreja. A gente vai falar um pouco disso aí hoje. Fala galera, então hoje a gente vai falar desse assunto que é muito massa, cara. Redes sociais e a igreja. Né? Durante bastante tempo, mano, a gente criticou, a gente bateu de frente, a gente não aceitou, a gente lutou contra e tudo mais, mas, mano, eu entendo que não é uma fase de lutar contra, mas é uma fase de abraçar e usar direito, né? Cara, e aí eu queria trazer algumas coisas pra gente entender. Mano, hoje, dentro das redes sociais, a gente tem um volume absurdo de pessoas. Absurdo de pessoas. Pensa só, num culto, numa reunião que a gente faz, a gente já consegue abordar ali, sei lá, dependendo do cenário, a média de tamanhos de igreja é cerca de 100 a 150 pessoas. Então vamos pela média. Existem algumas igrejas que são mega churches, existem igrejas que são um pouquinho menor que isso ainda, então, né? Mas a média cerca de 100 a 150 pessoas. E aí você fala assim, cara, cada reunião você consegue atingir cerca de 150 pessoas. Pensa só, o número de pessoas que você consegue abordar dentro da rede social. Cara, os números hoje são o seguinte: no YouTube a gente tem cerca de 8 em cada 10 pessoas está dentro do YouTube. No Facebook, são as duas maiores redes sociais hoje, a gente tem cerca de 7 em cada 10. Então 8 em cada 10, 7 em cada 10. Olha o volume de pessoas que está lá dentro. Então, cara, se eu consigo entender e eu consigo utilizar isso ao meu favor, o meu nível de pessoas que eu estou abordando é muito maior. Muito maior. Então a minha mensagem, a mensagem de Cristo através de mim, né, corrigindo, vai chegar muito mais longe com um esforço muito menor. Então a gente precisa entender e a gente precisa começar a abordar isso direito, né? Entenda, se as pessoas já estão lá dentro, a gente precisa a gente precisa começar a ter uma postura de ir ao encontro, né? Quando a gente lê ali em Marcos, no capítulo 5, verso 2, a gente vai ver o seguinte, que assim que Jesus saiu do barco, ele foi ao encontro com aquele homem que estava dominado por um espírito mau. Esse texto, o contexto dele é o endemoniado gadareno, né? Eu também não acredito nesse nosso... Eu vou tirar um versículo ali fora de contexto e vou criar uma teoria em cima daquilo. Não, também não gosto disso. Mas Marcos 5:2, só para resumir, para não trazer o texto todo, a gente está falando de Jesus indo ao encontro do endemoniado gadareno para que então, cara, pudesse haver toda uma transformação na vida dessa pessoa, sabe? Então a gente precisa entender que, mano, Jesus vai ao encontro, né? Cara, foi ele que veio até aqui, foi ele que veio até nós. Então a gente precisa entender que, mano, Jesus veio, fez a parte dele, foi crucificado e hoje as mãos e pés de Jesus somos eu e você. E a gente precisa entender que a gente precisa ir ao encontro. A gente precisa tomar essa mesma postura de ir ao encontro de quem precisa, né? E a gente vê isso muito claro. E se as pessoas já estão lá, se a atenção já está na rede social, por que não, ao invés de refutar, a gente não abraça e usa direito, né? Cara, então a primeira coisa é, cara, as pessoas já estão lá. Então a gente precisa mudar essa postura de não vou entrar. Eu preciso estar lá. Ah, mas a rede social é uma porcaria, isso e aquilo, blá blá blá. Pode ser, e tá assim justamente porque nós não tomamos uma postura, nós não abraçamos, nós não entramos lá e a gente não tem sido relevante lá dentro, né? Outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: todos nós somos detentores, a gente contém um nível de influência. Todos nós temos um nível de influência em determinada área, né? Cada um de nós em uma área diferente, de uma forma diferente, mas todos nós fomos chamados para influenciar. Olha só o que Mateus 13:3 fala. Cara, Jesus contou mais essa parábola. Tô lendo aqui no screen, tá? Vou pegar aqui, ó. Mateus 13:33. Fala o seguinte, ó. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Mano, olha só que louco. Às vezes a gente acha que a gente tem um nível de influência minúsculo ou que nem tem. A gente não influencia ninguém, a gente não... Sabe? Mas olha só que louco. Deus compara a nossa influência como o fermento. Você já reparou que, mano, a correlação de quantidade entre a massa e o fermento é absurdamente diferente? Você pode ter 2, 3 quilos de farinha e você vai colocar algumas pitadas de fermento.
Olha que louco. E essas pitadas de fermento são suficientes para levedar toda a massa, para fermentar toda a massa. Sabe? Então a gente precisa entender que, mano, quando a gente pega o nosso nível de influência e a gente começa a utilizá-lo, a gente não precisa ser o presidente do país, a gente não precisa ser o cara que tem... Não, mas o nosso pequeno nível de influência já é suficiente para que a gente consiga ter efeito em uma grande massa, sabe? Vocês estão me entendendo? Cara, a gente precisa entender que não existe pessoa que não é influente. Não existe isso. Nós somos chamados para um lugar de influência, né? A gente vê lá também Mateus falando a respeito de sal e luz, né? Que são também influentes, aonde chegam influenciam o ambiente, né? O sal ele chega para dar gosto, ele chega para equilibrar, ele chega para conservar, ele chega, né? Ele chega e ele influencia. E a luz também, aonde existe escuridão que chega uma luz, bom, eu influencio o ambiente. Então a gente precisa entender que, cara, nós fomos chamados para um lugar de influência, sabe? E aí a gente precisa começar a conectar uma coisa com a outra. Então eu preciso levar, se a minha audiência já está no Facebook e eu sou chamado para influenciar, eu preciso começar a conectar as coisas, né? Eu dei o Facebook como exemplo, mas se as redes sociais a atenção já está lá e eu sou chamado para influenciar, aonde que eu vou influenciar mais? Aonde que eu vou influenciar mais? Vocês estão me entendendo? Se minha audiência já está aqui, cara, eu preciso conectar uma coisa com a outra e eu preciso entender que eu fui chamado para influenciar. E aí a gente precisa entender então o seguinte, cara, beleza, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conectar uma coisa com a outra? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa é o seguinte, ó, Efésios 5, de 1 a 5, fala o seguinte, deixa eu abrir aqui. 3 weeks later. Ó o que Paulo fala aos Efésios. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, olha a chave, digam palavras de gratidão a Deus, fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Olha que louco. Então, cara, Paulo nos dá uma grande lição. Como é que a gente deve ser influente? Como é que a gente influencia? A gente, basicamente, a gente precisa começar através das redes sociais, já que esse é o tema de hoje, a gente precisa começar a despejar isso através das redes sociais também, sabe? A gente precisa começar a despejar a respeito de amor, a respeito de compaixão, a respeito de transformação, a respeito de um evangelho que transforma, um evangelho de graça. A gente precisa começar a despejar isso também através das nossas redes sociais. Afinal de contas, se a atenção já está lá, eu preciso começar a ser relevante lá, e eu preciso começar a influenciar lá, e eu preciso entender que, cara, por mais que eu pense assim, mas isso é só um post, isso é só isso, só aquilo, a gente precisa começar a entender que, cara, mesmo sendo uma pequena porção, mesmo sendo uma influência pequena, ela é suficiente para levedar a massa. E precisa começar a entender que, cara, nós somos chamados para esse lugar, nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para liderar, nós somos chamados para ser quem dita tendência. E só vai ditar tendência quem abraçar o chamado, quem abraçar esse lugar de influência. Então, abrace sua rede social. Não seja, entenda, nós estamos falando aqui a respeito de, cara, você ser dependente das suas redes, você ser viciado naquilo, você passar horas e horas e horas e horas e horas. Mas você precisa entender que você precisa usar direito. As suas redes sociais, você consegue ter atenção lá. Se você tem atenção lá, é melhor você começar a usar direito. Seja você mais um pregador da palavra do Senhor, seja você um implementador do reino através das suas redes sociais. Então, cara, abraça suas redes sociais e seja sal, seja luz e seja o fermento do reino através das suas redes. Não fuja, abrace. É massa que o negócio do foco aqui dá pra me fazer aquele meme lá, né? Vou sumindo, vou embaçando, vai sumindo. Beleza? Esqueci. Se você curtiu esse vídeo, mano, curte, compartilha, subscribe no canal, aperta o botãozinho lá no sininho, aperta o sininho pra você ficar ligado em tudo que tá rolando, sempre que tiver vídeo novo. Toda semana tem alguma coisa acontecendo aqui, então fica ligado,
faça parte, seja parte dessa família, tá bom? Cara, eu adoro ouvir o que vocês têm pra falar, então tipo assim, mano, comenta lá, escreve lá embaixo lá. E o legal é o seguinte, que cada vez que você comenta, a rede social, o YouTube ou o Instagram, ou qualquer uma que seja que você esteja usando, que você esteja vendo esse vídeo, ele entende que esse conteúdo é mais relevante, então ele compartilha isso pra mais gente. Então tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, né, sobre a audiência e tudo mais. Então, mano, compartilha, escreve lá, comenta, faça seu comentário, isso vai ser muito bom, beleza? É nóis, conto com todos vocês, velho. É nóis.